Bom dia, pessoal, tudo bom? Entrando um pouquinho mais cedo para a nossa live das 9h45 para checar se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se a conexão está boa. Nossa Senhora da Conexão nos ajude. Hoje a nossa live é com o Dr. Daniel Dávila, que é otorrinolaringologista, e nós vamos falar sobre as alterações de ouvido, audição, voz, deglutição no processo do envelhecimento. Então nós fizemos umas enquetes essa semana, tanto na minha página como na página do Dr. Daniel, fazendo algumas, tentando entender um pouco o que vocês entendem sobre esses temas, para tirarmos todas as dúvidas aqui. Entrou fono Alessandra Marinos, bom dia, bem-vinda. Nossa live é a última do mês de maio. Esse mês de maio eu dediquei ao tema, ao processo do envelhecimento. O fio condutor foi esse. Nós tivemos na primeira live, na segunda, na terceira e hoje na quarta, especialistas no tema, tanto na parte teórica quanto na prática, para nós, tanto para as pessoas que estão na idade mais avançada, acima de 60 anos, como também durante todo o nosso processo de evolução. A literatura diz que nós envelhecemos assim que nascemos, né? Então, vamos evoluindo lentamente, vamos envelhecendo lentamente, e a partir da idade adulta esse envelhecimento começa a ocorrer mais rápido, né? Mas tem como retardarmos o efeito do envelhecimento para termos uma melhor qualidade de vida, uma maior interação social, e para isso nós precisamos de uma equipe interdisciplinar, tanto para a pessoa que está envelhecendo, como para as pessoas no entorno, porque as pessoas desconhecem muito esses temas. Então hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos ver quem entrou. Dr. Daniel Dávila já entrou. Doutora Jane Pires, lá do Rio, fonoaudióloga do Rio de Janeiro, bem-vinda. Silvia Berta Simanzi, falei certo? Bem-vinda. Elaci Machado, bem-vinda, Elaci. Da Pretinha, bem-vinda, Pretinha. Edmar Rocha, bem-vindo. Vou chamar Dr. Daniel. Aliás, antes de chamar, deixa eu fixar o tema, que eu sempre esqueço o tema. Então, hoje aqui é envelhecimento. Vou colocar esse tema para as pessoas poderem. Deixa eu fixar aqui agora. Não está fixando, por que, Neuza? Agora vai. Pronto, fixei. Silvia Demondes, bem-vinda. Silvia, agora vamos enviar o convite para o nosso convite. Lembrando que a nossa página tem conteúdos de valor e acesso a profissionais que realmente dominam o assunto e não achismo, tirar as dúvidas. Bem-vindo, doutor Daniel. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Neuza. Sábado de manhã, tá gostoso hoje o dia aqui, né? Pois é, amanheceu mais fresco. Isso. Muito obrigada. Eu sei que é horário de descanso de todos nós, mas esse mês foi o dia que eu achei melhor para esse tema, para um maior número de pessoas poderem estar participando. Então, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma satisfação estar aqui conversando com você, doutora Neuza. A gente que já trabalha em parceria há algum tempo, né? Cuidando dos nossos pacientes de voz, né? Temos alguns aqui presentes na live, inclusive. E é uma satisfação falar desse tema que é tão do nosso dia a dia, do otorrino, né? Tratar da audição, da dificuldade para falar, da dificuldade para deglutir das pessoas com mais idade, né? E hoje a gente tem no Brasil uma população cada vez mais velha, mais envelhecida, né? Estima-se que no Brasil tem cerca de 30 milhões de idosos no momento. A expectativa é que esse número seja cada vez maior, né? E essa população, ela chega nos 60 anos, passa nos 60, 65 anos e
continuam trabalhando e precisam continuar trabalhando, né? Porque elas são ativas, são jovens, têm um potencial social muito grande de contribuir com o seu trabalho, né? E não tem por que essa pessoa parar. E pensando nisso, foi por isso que veio essa reforma da Previdência, realmente revendo todos esses conceitos de que a população envelhece e ela pode ficar mais velha sendo produtiva. E a nossa função como otorrino é trazer que essa população tenha uma boa qualidade de vida, conseguindo se comunicar bem, falar bem, sem engolir bem, né? Se alimentar Sim. bem. É nossa função também, né? Isso, que são funções básicas, né? Funções básicas do dia a dia e tem muita relação com a interação social, né? Então, muitas pessoas evitam se comunicar com a sua família, com os seus amigos, inclusive locais de trabalho, se afastam por não ouvir bem, ou ouvir e não compreender, por não ter uma voz firme ou uma voz que possa ser compreendida, pela dificuldade frequente na deglutição, então não pode comer aqueles docinhos porque engasga, não pode tomar aquela bebida ou mesmo a água, porque tem dificuldade, e aí começa a se afastar. Minha maior preocupação é essa, doutora Daniela, que as pessoas saiam daqui hoje entendendo que isso não é uma coisa à parte da vida, né? Então, são funções primordiais para as pessoas interagirem uma com as outras, independente de onde você mora e de qual seja o seu meio Exatamente. social. E o objetivo dessa live não é alcançar só as pessoas com 60, 65 anos. Essa live é para todos aqueles que convivem com essas pessoas, né? O processo de reabilitação, de socialização, envolve todas as pessoas da família, né? E quem é que não tem um familiar com mais idade, né? Uma tia, um parente, uma avó, até mesmo um primo, né? Com mais idade, isso acontece, né? E ele faz parte do seu convívio social. E você precisa estar preparado para entender as dificuldades que podem vir a aparecer com a idade, sem preconceitos. Isso, sem preconceitos. E uma coisa muito importante que eu venho batendo nessa tecla é pedir ajuda. Pedir ajuda a profissionais que realmente possam lhe ajudar. Porque a gente observa que sempre tem um médico, um fonoaudiólogo, um psicólogo na vida das famílias, né? Quer dizer, não é que sejam profissionais, né? Então, sempre tem aqui, não, toma esse remedinho, não, faz esse exercício. Ah, eu fiz a fono uma vez, eu fiz esse exercício em mim, então repete em você, né? E isso não ajuda em nada, porque quando ela vai atrás, procura, pede ajuda a profissionais, realmente ela é cuidada, essa pessoa, ela é cuidada. E quando ela fica ouvindo essas equipes de saúde da sua família, retarda um bom tempo, passa um bom tempo até essa pessoa realmente chegar ao consultório e ser atendida nas suas necessidades. Isso é muito importante. A gente vê muito isso no consultório. Ninguém chega numa clínica de saúde, acordei hoje, mas não estou engasgando e vou no médico. Não, ninguém faz isso, né? Então, ela vai um dia, 2 dias, aí um dá uma opinião, outra dá outra. Quando veja se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque as pessoas não valorizam a queixa. Ontem teve uma live sensacional lá no The Voice Foundation, e isso foi muito colocado, a questão da autopercepção da pessoa. Né? Se uma pessoa faz uma queixa para você, valorize essa queixa. Valorize, não desvalorize. Isso é porque você está envelhecendo mesmo. Todo velho fica surdo, rouco e com dificuldade de deglutir. Nem sempre. Ou então ele pode retardar esse processo para ter uma melhor qualidade de vida. Não é isso? Com certeza. Então, eu vou agora relatar alguns dados das enquetes que nós fizemos, para a gente entrar diretamente. Eu quero que o senhor fique atento ao seu relógio, tá bom? Para a gente controlar, para a internet não derrubar a gente antes da hora. Então, foi perguntado assim, você ouve bem? 17% falaram que não. Os nossos seguidores, eles são totalmente heterogêneos, mas a maioria é do sexo feminino, com a faixa etária da década de 30 e de 40 anos. Então, tem 17 pessoas que estão com essa queixa.
Depois eu perguntei, você ouve e compreende bem? Aí eles falaram, compreendo, compreendo tudo. Só que quando você vai ver quem está ouvindo, fala assim, ele não entendeu nada do que eu falei. Né? Não acontece isso? A gente fala, o outro não entende, a gente tem que repetir. A gente tem que repetir, falar mais devagar, etc. Sobre o engasgo, 11% dessa população já observa que engasga antes, durante ou após as refeições. E depois eu perguntei sobre a coordenação entre o falar, o respirar e deglutir. E 89% referiram dificuldade. Com duas palavras, ou está ruim ou pode ser melhor. Né? Então, é um dado importante. E depois eu vou falar sobre a rinite, né? Mais para frente. E algo que também chamou muita atenção foi a pergunta que foi feita na sua página, né? Você conhece o impacto da perda auditiva quando não tratada? E 71% referiram que não. Então, vamos começar pela audição? Vamos começar a falar sobre o processo do envelhecimento, do ouvido, da audição. Conta aí pra gente. São vários... Deixa eu só falar uma coisinha antes. Certo. Agradecer todos os coraçãozinhos que estão mandando. Nós adoramos coraçõezinhos. Isso faz com que o Google registre a nossa página e encaminhe para outras pessoas, o maior número de pessoas. Aqui embaixo da página tem uma setazinha embaixo à direita. Você pode clicar nessa seta e, na mesma hora, encaminhar para as pessoas que você acredita que podem se beneficiar com essa live. E aqui embaixo tem comentar. Você pode digitar a sua pergunta que a gente vai, na medida do possível, porque aqui corre muito, né, doutor Daniel? Você sabe como funciona, né? Então, observe também que às vezes eu perco. Eu fico aqui prestando atenção nas perguntas, estou aqui também com o notebook para ver na internet, aí às vezes a gente não consegue. Mas sejam todos muito bem-vindos, tem uma pessoa muito especial aqui, todas são especiais, mas tem uma que passou aqui, eu não sei onde vai estar agora, que é o Dr. Jefferson Dávila, que o senhor deve conhecer, que é o diretor-presidente da clínica Otto Center, e é um otorrino muito engajado, né, aqui em Aracaju, desde quando se formou, na realidade, e que agora está se afastando um pouco das mídias, porque está dando espaço para novas gerações que estão chegando lá na Otto Center. Então, muito obrigada, doutor Jefferson Dávila. Estou vendo aqui agora. Jefinho Dávila também está aqui. Muito obrigada e muita gratidão por nossa parceria e por todo o trabalho que a gente sempre fez junto à comunidade sergipana. Então, com a palavra do doutor Daniel Dávila para falar com a gente sobre a audição, ouvido e audição. Vamos lá, Tonisa. É um grande desafio a gente conseguir falar de temas tão interessantes em tão pouco tempo, né? A gente agora tem aproximadamente 45 minutos, vou me esforçar para conseguir trazer o que é de mais importante em cada um desses temas, tá? Em relação à audição, é muito importante se saber que é uma doença muito prevalente, né? Então, ela comete 80% dos idosos acima de 85 anos, né? E 50% nessa faixa etária de 70 anos. Então, com certeza, você vai conhecer alguém com perda de audição. E isso acontece de forma lenta e gradual, tá? E tem vários fatores. Tem um fator genético, tem um fator ambiental, por exemplo, aquela pessoa que trabalha com um local que tem muitos ruídos, ela tende a desgastar mais cedo suas células da audição. Né? As comorbidades, hipertensão e diabetes, por exemplo, eles mudam a microvascularização de todo o organismo, e isso muda em relação à microvascularização da orelha também. E isso termina afetando ou até mesmo adiantando esse processo de envelhecimento da audição. E o uso de substâncias ototóxicas, né? Substâncias tóxicas ao ouvido também pode acelerar esse processo. E algo muito importante que muitas vezes são os familiares que começam a perceber, doutora Neuza, que está tendo algum problema, né? Mas fulano, baixa essa televisão, para que essa televisão tão alta, né? Você não está me ouvindo? Eu estou aqui lhe chamando há um tempão. Aí começa a gerar aquele atrito, né? Será que ele está me debochando, não está querendo me responder? Então a perda de audição começa a dar pequenos sinais. Esses sinais aparecem no dia a dia, né? Numa conversa, sentado com os amigos,
numa mesa num restaurante, às vezes até mesmo em ambientes como shoppings, que você... agora ninguém está indo, né? Mas com certeza anteriormente isso vai gradativamente aparecendo. Então, para essas pessoas que têm mais de 60 anos, se isso já começa a aparecer, não deixe de procurar um otorrino. Faça a sua avaliação auditiva, certo? Isso a gente sabe que quanto mais cedo você consegue identificar a perda e fazer esse acompanhamento para ver como é que está a evolução, você consegue melhores resultados. Isso tudo influencia muito na adaptação ao tratamento. Porque o que é que acontece? Se o problema geralmente da presbiacusia, da dificuldade de ouvir, da perda de audição relacionada ao avanço da idade, está relacionado ao problema coclear, né? A cóclea é o órgão que capta os sons. Esses sons são captados e enviados para o cérebro. À medida que essa degeneração coclear vai se avançando, o sinal que chega para o cérebro vai cada vez sendo mais fraco. Consequentemente, a região responsável por entender e compreender a fala, ela vai regredindo. E essa regressão termina afetando no processamento auditivo central. Isso preocupa bastante, porque para regredir, para conseguir reverter essa situação, é muito mais difícil, embora seja possível, né? E o que é a importância de se tratar a perda de audição envolve fatores relacionados a você reduzir a chance de isolamento social, né? Aquela pessoa muitas vezes termina deixando aos poucos o seu contato social para não passar por alguns certos constrangimentos. Isso termina aumentando a chance de isolamento social, o que aumenta a índice de depressão, né? E tem alguns estudos já mostrando uma associação com alguns tipos de demência, como Alzheimer, né? É simples de entender. Se você está falando de um processo que pode involuir, deteriorar a região do sistema nervoso central relacionada à audição, como está muito próximo a outras regiões, o cérebro como um todo pode regredir, né? Isso é muito ruim. Por isso é importante essa estimulação precoce. Você não pode deixar essa região cerebral deixar se denegrir, certo? Algo importante, doutora Neuza, que o processo de reabilitação não é tão simples. Ah, toma aqui, você está com perda de audição, usa o aparelho e acabou. Não é isso. Você precisa educar o paciente, educar as pessoas do convívio, orientar, né? Eles precisam ter paciência, mesmo com o aparelho de audição. A audição não é a mesma que ele tinha antes. Ele vai ter algumas dificuldades. Alguns pacientes, inclusive com mais idade, vai precisar de um familiar para cuidar da bateria, para encaixar aquelas pecinhas que muitas vezes são menores, né? E toda a família precisa estar engajada nesse processo, tá? E algo importante, aqueles pacientes com perda de audição mais avançada, você ainda consegue fazer uma terapia de processamento auditivo central para reestimular aquele cérebro que desaprendeu a escutar e a compreender. Isso é muito importante, doutora Nilza. Doutor Daniel, o senhor tocou num assunto aí super importante que já respondeu a próxima pergunta da enquete, porque 70% das pessoas, dos respondentes, desconhecem os sinais e os sintomas do processo de envelhecimento, não tem a menor informação. Em relação à parte a relação da parte cerebral, neurológica, com a audição e o ouvido, isso é muito importante. Existe uma palavra chamada neuroplasticidade. Então, todos nós temos condições de sermos melhores do que nós somos, tanto no corpo físico, né, quanto no mental. Isso significa o quê? Significa que a equipe de reabilitação não médica, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de música, entre massagistas, entre vários outros, eles também ajudam nesse processo de promover uma melhor autopercepção do paciente, estimular novas sinapses e, com isso, a pessoa poder apresentar uma melhor evolução no seu quadro. Isso aí é notório, tem pesquisa científica sobre isso. E neuroplasticidade não é uma palavra nova. Na época da faculdade, eu já ouvia isso. Que tem pouco tempo também, né, que eu saí da faculdade. Mas
E Mas, na hoje, verdade, esse trecho que a gente comentou sobre a perda de audição é um complemento à excelente live que foi apresentada no sábado passado, tá? Então, com a doutora Ingrid, foi espetacular. Então, terminando essa live de agora, está disponível no perfil da doutora Neuza, recomendo GTV. fortemente, falando todo sobre essa comunicação no processo de envelhecer. Doutora Neuza, eu acho que desse ponto da dificuldade de audição da idade, eu acho que a gente já conseguiu abordar os principais. Acho que já podemos Sim, passar para o próximo. sim. Podemos passar agora para a questão da voz, para depois a gente associar com a deglutição. Então, nas enquetes, quando nós perguntamos se a pessoa percebia alguma alteração na voz, como rouquidão, etc., 92 pessoas, 92% nem sabe o que é rouquidão, ou nem sabe diferenciar uma alteração de voz. E aí, doutor Manel, como é essa questão da voz ao longo do processo da evolução humana? Como é que a voz da criança, adolescente, adulto, idoso, ela é igual, é diferente? Tem doença na laringe? Tem voz que é decorrente de doença, de patologia? É muito interessante, doutora Neuza. E, inclusive, esse assunto de voz é algo que a gente estudou bastante, né? Foram vários anos, em especial, dedicado a isso. E a gente consegue entender bem todo o processo de envelhecimento da produção vocal. Isso não é só um fator isolado, só a voz. A voz como um todo depende de múltiplos sistemas, né? O primeiro passo é: ninguém consegue falar bem, se comunicar bem, se não ouvir bem. Isso é fato, é clássico, né? A pessoa tem que estar ciente disso. Muitas vezes o fato da falha na comunicação na voz vem porque não está ouvindo bem. E a gente sabe que ao longo do processo, o sistema nervoso vai envelhecendo, o sistema respiratório vai envelhecendo, o sistema endócrino também se altera, né? Em relação à respiração, por exemplo, a musculatura do tórax, né, ela vai ficando mais enrijecida. E a gente sabe que os pulmões são um verdadeiro fole das pregas vocais, né? Puxando o ar para dentro e expelindo, que você consegue passar ele através da região das pregas vocais, que produz o som, que passa para a boca, para a região da faringe, do nariz, fazendo todo o processo de ressonância, né? Da fonação, ressonância, envolve a dentição, a articulação, fluência, coordenação fono-respiratória, tudo isso influencia e muito no processo. Né? Lembrando que ao longo da idade vão mudando os hormônios, né? A mulher começa a entrar no climatério, há uma baixa de progesterona, de estrogênio, há uma tendência a um acúmulo maior de testosterona. Os homens começam a entrar na andropausa, a testosterona vai reduzindo aos poucos, né? E o processo neurológico também começa a ficar um pouco deficiente. A velocidade do processamento cognitivo é menor, há um menor poder de memorização, o controle motor fino, aquele controle de você pegar, de fazer coisas mais delicadas, também se reduz, a função visoespacial também é alterada, a linguagem, habilidades de função executiva em geral também se alteram. E isso influencia diretamente na sua voz. E isso é muito importante, doutora Neuza, porque toda aula que eu falo sobre voz, eu falo sempre isso, é o conjunto. Não adianta você pensar na voz sem olhar todo o conjunto do paciente, né? Doutor E Daniel, pode falar. a Bruna Maciel Costa, ela está fazendo uma pergunta. Eu tenho a impressão que sou rouca. Devo buscar orientação? Tem duas coisas importantes aí, duas palavras importantes. Eu acho que estou rouca e orientação. Com certeza. Bruna, se você acha que está sentindo rouca, já é um grande sinal. Você está fazendo essa autoavaliação e percebendo que tem alguma coisa que não está bem. Né? Recomendo que você passe realmente em consulta com o otorrino, fazer um exame de videolaringoscopia. Muitas vezes os processos de alteração da voz, quando no começo dele, é muito mais fácil de se tratar. Vamos supor, você fala muito, costuma gritar bastante ou fala por muitas horas no trabalho, há uma chance de você ter uma alteração como chamados nódulos de prega vocal. São pequenos calos que, quando no estágio inicial,
as fonoterapias resolvem boa parte, a grande maioria dos casos, né? Então, não perca tempo, você pode cuidar melhor da sua voz sim, viu, Bruna? Um E outro tem ponto um importante. dado, doutor Daniel, tem um dado, eu perguntei na enquete, você é um profissional da voz falada ou cantada? Porque todos os profissionais são profissionais da voz, né? Porque todos Uhum, precisam usar a voz para trabalhar e pagar suas contas, né? E pois é. ter suas contas no dia, principalmente agora nesse período. E 75% são da voz falada e 25% da voz cantada. Então, Bruna se encaixa nesses 75%. Bruna, então sua pergunta foi respondida. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta para a gente já incluir para passar para a próxima. Se tiver alguma pergunta aí que o senhor esteja vendo, peraí, Tem ainda alguns estou pontos descendo. interessantes para a gente falar ainda sobre o envelhecer da voz, doutora Neuza. Tá, É então muito deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta, viu? certo. Só um instantinho. Não, parece que não. Tem muitas palmas, as pessoas estão gostando. Bem-vindo, quem eu não falei. Muito bem. Doutora Neuza, Alquimia, obrigado pela presença. Pode falar, doutor Daniel. a gente Pode fica continuar. curioso em relação aos idosos em si. Qual é a prevalência das doenças de voz, de alterações de voz nesses pacientes idosos, né? Porque nem sempre é o que a gente chama da presbifonia, nem sempre é só o envelhecimento da laringe como um todo, né? E isso eu fiz um levantamento lá no Hospital das Clínicas, no grupo de voz da USP, de 2006 até 2017, juntando todas as pessoas acima de 60 anos. E eu encontrei que 10,56% dos pacientes, apenas esse perfil, se encaixava no que a gente chamava da presbifonia, com a atrofia da prega vocal, com a redução da musculatura, né? Todo o restante, os outros 90%, se encaixam com outras doenças, que não só o envelhecimento da voz. São as lesões benignas, como pólipos, nódulos, as disfunções neurológicas, como o Parkinson, como a disfonia espasmódica, as laringites infecciosas, a disfunção por tensão muscular, foi muito bem abordado em outra ocasião, e em especial o câncer de laringe, doutora Neuza, e as lesões pré-malignas. Todas essas doenças se encaixam nos pacientes que têm mais idade. Não é só porque ele tem mais, é por causa da perda a voz vai envelhecendo, é só isso mesmo. Então fique atento, é só 10%. Os outros 90% tem uma série de outros fatores que precisam de acompanhamento, em especial aqueles casos que a gente suspeita de rouquidão por mais de 15 dias, precisa ser avaliado, em especial se o paciente fuma, se ele bebe, porque pode estar com a lesão inicial maligna, um câncer inicial que é passivelmente de ser tratado e curado nos estágios iniciais, certo? Doutora Neuza, um outro fator que chama muita atenção, que foi até pergunta da enquete que eu fiz essa semana, é como é que você percebe que a voz está envelhecendo, né? Acho que isso é muito curioso. Para os profissionais que estão acompanhando a gente aqui, que são profissionais da voz cantada, né? O que chama muita atenção é que a redução da extensão vocal é nítida. Ela tem uma dificuldade maior para conseguir aquela extensão que ela tinha antes, né? Em relação à voz falada, nos homens em si, a voz tende a ficar um pouco mais agudizada, digamos assim. O pitch vocal fica mais elevado, então a voz fica um pouco mais fina, né? Mais fraca. As mulheres costuma acontecer o contrário. O pitch vocal fica mais reduzido, então a voz tende a ficar um pouco mais grave. Isso pode acontecer com o processo de envelhecimento, assim como a voz mais soprosa, né? Que algumas vezes fica até mais difícil de se comunicar em lugares mais ruidosos. Há uma tendência a ficar com cansaço, com aquela fadiga vocal. Há um tremor, uma instabilidade que termina caracterizando aquela voz de velhinho de filme de desenho animado, né? Aquela vozinha assim, que vai. Isso acontece nos estágios mais avançados. E tudo isso E, pode ser prevenido se você costuma fazer um processo de reeducação como um todo, né? Aí você pergunta, mas doutor Daniel, o que é que a gente pode fazer
para conseguir melhorar a sua voz e não deixar ela envelhecer? Isso é uma pergunta difícil até de responder, né? Que não existe essa resposta certa. Mas a gente sabe que uma hidratação adequada, uma dieta balanceada, um bom condicionamento físico em geral, né? Fazer atividades que envolvem o canto, como a fonoterapia, uma aula de canto, se atentar para a reabilitação auditiva. Quem não ouve bem não consegue falar bem. Se atentar para a questão do edentulismo, né? Da falta de dentes que atrapalha na articulação. E atentar para o tratamento de outras comorbidades que podem influenciar, né? E outro fato, foi até pergunta aqui do Dr. Otávio, lá de Santa Catarina, que está acompanhando a gente aqui, um grande laringologista, e que ele perguntou, mas Daniel, se em caso de presbifonia, que a fonoterapia não teve um bom resultado, o que é que pode ser feito para melhorar? Existe algum procedimento, alguma cirurgia? É a questão, e a resposta é sim, existe. Se a gente for pensar como a laringe como um todo, que o músculo vocal ele tende a ficar mais atrofiado e a coaptação da uma prega vocal com a outra fica mais deficiente, né? A gente consegue fazer sim procedimentos. E o principal deles é o que a gente chama da injeção laringoplástica. É um procedimento de aumento dessa prega vocal. Hoje em dia está na moda, né? Os preenchimentos faciais, com diversos tipos de substância. A gente consegue justamente utilizar esses preenchimentos, que são feitos com a equipe de dermatologia, cirurgião plástico, cirurgião da face, que faz esses preenchimentos. A gente consegue fazer o preenchimento das pregas vocais e consegue aumentar o volume e o paciente obtém excelentes resultados, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, de acompanhar 2 meses lá nos Estados Unidos, no Voice Center de Pittsburgh, com o Dr. Clark Rosen, que eles chamam da Meca, né? É o templo da injeção laringoplástica. E eles fazem muito lá. Eu tive a oportunidade de acompanhar diversos procedimentos e ver como isso beneficia os pacientes, né? Em especial aqueles que têm uma demanda de profissional maior, né? Isso, até mesmo preconceito acontece social, diz, aquela voz de velhinho e tal, tem como melhorar? Tem. Não se deixe afligir por causa disso. Você tem que procurar um profissional adequado para fazer uma avaliação, ver se é caso só de fonoterapia, se a fonoterapia não está resolvendo, voltar para o otorrino, repetir o exame, ver se é possível fazer esse tipo de preenchimento, dessa injeção laringoplástica para melhorar a voz. Eu gostaria só de explicar aqui, vou responder aqui algumas perguntas não, alguns comentários que fizeram aqui. Doutora Jeane comentou logo após a pergunta que você já respondeu, ela falou que todo sintoma deve ser investigado independente da idade. Ponto. Né? Nem aguardar piorar, nem seguir as orientações de pessoas próximas. Em relação à fonoterapia, qual é o procedimento da fonoaudiologia junto ao processo de envelhecimento? Nosso embasamento é dentro da neuroplasticidade, da autopercepção do paciente e respeitando a anatomofisiologia de todo o sistema fonatório. Se eu acredito, se eu executo um atendimento com um olhar ampliado, com tudo isso que o doutor Daniel falou, né? De todos os sistemas, e compreender qual sistema que eu tenha ferramentas para poder intervir, e saber que a saúde tem que ser vista de um olhar integrado, e não só de um profissional, nem só de uma especialidade, e fazer com que esse paciente tenha acesso aos procedimentos e aos profissionais que podem auxiliar. Né? Lembra que eu falei logo no início, pedir ajuda, né? Então, trabalhar em equipe é trabalhoso, é muito mais cansativo, né? A gente conversa quase que... A gente atende o paciente e nos bastidores tem muitas conversas, WhatsApps, vídeos, para todo mundo entender o que o outro está fazendo e a gente poder intervir, mudar, modificar, encaminhar, fazer o que tem que fazer na hora certa. A importância da equipe é quando você toma a atitude, o raciocínio certo, no momento certo, com o procedimento mais adequado para esse paciente. Então, a fonoterapia trabalha
com a parte muscular, com a fonoterapia especificamente, aspectos de psicodinâmica vocal, e tem uma gama de exercícios e procedimentos que não cabe aqui falar, mas só para vocês entenderem o papel do fonoaudiólogo dentro das alterações de audição, de voz e deglutição que a gente vai falar daqui a pouquinho. Doutora Neuza, eu queria destacar a presença da doutora Silvia Pinho, é uma grande estudiosa da voz, uma pessoa que me inspirou, uma profissional que me inspirou bastante no estudo da voz. É uma fonoaudióloga bastante renomada lá de São Paulo, que quem conhece o mundo da voz na fonoaudiologia não consegue desvincular do nome de doutora Silvia Pinho, né? Sim, a nossa mestre. Uma grande mestre. É uma Obrigado pela referência. presença aqui. Isso. Deixa eu só comentar agora, antes da gente entrar na parte de deglutição, deixa só, eu estou com o computador aqui do lado, gente, que por aqui eu não consigo, viu? Então, vocês têm só um pouquinho de Enquanto você paciência. pesquisa aí, eu vou responder uma pergunta Tá. que Ana Carla Botelho, ela perguntou qual a substância utilizada para esse preenchimento na região das pregas vocais. Essa substância não é o Botox, tá, Ana Carla? A gente pode usar o Botox nas pregas vocais, mas com uma função diferente. Não é para função da dificuldade de voz com o avançar da idade. A gente utiliza preenchimento tipo material que usa para aumentar essa região da face, tá, que não é o Botox. Geralmente é o ácido hialurônico, tem uma série de outras substâncias que podem ser utilizadas, mas o Botox é utilizado com outra função que a gente pode até falar mais para frente na dificuldade para deglutir, né? E alguns casos de disfonia espasmódica, que é aquela disfonia que a pessoa fica com a voz travando quando vai falar, você pode aplicar o Botox para poder relaxar essa musculatura e a voz sair mais fluente. Isso. Bruna Maciel Costa está agradecendo pela resposta. Vários fonoaudiólogos, aqui eu não vou falar o nome, gente, para a gente não perder tempo, mas eu estou vendo todo mundo que está aqui, agradeço. Ana Carla, muito obrigada por sua participação, por sua pergunta. Isabela também. Doutora Silvia Pinho, uma honra, uma alegria, gratidão e muito obrigada por toda a sua contribuição. Bruna já respondeu, estão falando que a live está maravilhosa. Bruna está falando, partiu Sergipe para consultar com o otorrino. Gostaria de dizer, Bruna, que Sergipe é o menor estado do Brasil, mas que na área de otorrinolaringologia, de fonoaudiologia, são profissionais muito dedicados e que estão com os melhores procedimentos e os melhores conceitos teóricos em relação aos distúrbios de comunicação em geral, né? Que o pessoal fala assim, em Sergipe, menor estado, lá os profissionais devem ser fraquinhos, né? Não, viu? Não é. Fono Eduardo está dizendo, minha avó está com 80 anos e sempre que se alimenta ela se engasga e precisa de água. É por causa do envelhecimento? Lembrando que antes ela não tinha essa dificuldade. E Prado Débora fala, pigarros, como tratar idosos? Doutora Silvia Pinho está respondendo, profissionais maravilhosos. Coração, doutora Silvia, coração. Ana Carla, pronto. Por enquanto, essas duas perguntas sobre o envelhecimento. Maravilha, vamos lá, doutora Neuza. É preciso entender o mesmo processo que envelhece a voz, que envelhece a audição, ele pode acontecer no processo de deglutição, que é um processo, inclusive, muito mais complexo, porque envolve várias musculaturas diferentes, várias inervações diferentes, e isso pode, à medida que vai envelhecendo, pode enfraquecer essa musculatura e ficar mais difícil realmente para deglutir, né? Lembrando que as fases da deglutição tem a fase oral, que é essa fase que você faz a preparação do alimento, você precisa ter uma boa arcada dentária, mastigar bem, ter uma boa produção de saliva, uma boa movimentação da língua para fazer a projeção desse alimento para trás, para a região da faringe, entrando na fase faríngea, que prepara o bolo alimentar e direciona para o canal esofágico, entra então na fase esofágica. Onde é que o otorrino entra nessa área? Ele consegue justamente avaliar toda essa parte da fase orofaríngea, né? Para ver se tem algum componente mecânico atrapalhando,
para ver se tem algum componente neuromuscular alterado e poder identificar e direcionar o tratamento desse paciente. O que acontece com o processo evolutivo, doutora Neuza? Há uma redução da propriocepção, da percepção dos alimentos, no modo geral, com as pessoas de mais idade. Há uma redução do paladar e do olfato. Há uma redução da produção de saliva. A musculatura como um todo fica mais fraca, fica mais perde força, que a gente chama do processo de sarcopenia, né? Que o processo muscular como um todo começa a ser reduzido, e há uma redução da sensibilidade da laringe e da garganta como um todo. Tudo isso influencia, sim, no processo de deglutição. Então, muitas vezes as queixas começam, doutor, tudo que eu preciso comer, eu preciso tomar um pouquinho de água, porque eu sinto que está difícil para deglutir. Isso pode ser porque não está produzindo a saliva na quantidade que produzia antes, né? Mas isso é algo até mais simples. O que preocupa bastante a gente é com os engasgos, aquela sensação de sufocamento, porque a região da laringe, aqui embaixo, é uma região de transição, tanto da via respiratória quanto da via digestória, né? Então isso preocupa, porque se tem essa sensação de que está engasgando, de que está entalando nessa região daqui, pode-se correr o risco desse alimento que era para descer para o canal do esôfago, ele entre no lugar errado, né? Entre no buraquinho lá da respiração, que é na laringe, na luz na luz traqueal lá embaixo. E todo esse processo termina dando alguns sinais clínicos sugestivos de que pode estar apresentando dificuldade. O pigarro é um deles, né? Muitas vezes a percepção como um todo da laringe está alterada, ele começa a sentir que vai engolir, ele não protege muito bem, quando percebe já está aqui embaixo e fica com aquele pigarro. E muitas vezes é algo até importante, que é o pigarro de defesa, né? Então ele come, mastiga e que ele põe para fora sistematicamente aquele alimento que está indo para o lugar errado. Inclusive, isso são técnicas que, a depender da avaliação junto com o otorrino e com o fonoaudiólogo, pode ser, inclusive, uma das manobras que seja orientadas para o paciente fazer isso sistematicamente, para proteger a via da respiração durante o processo de deglutição, né? E dentre os sintomas, dos sinais que podem acontecer, algo marcante, aquela voz mais molhada, aquela voz úmida, como se tivesse com alguma coisa, uma saliva sobrando no lugar onde não deveria, sabe? A incapacidade de começar a deglutição, você percebe que começa aqui na língua, ela não consegue projetar mais para trás. Algumas vezes, sensação de que tem um bolo preso, dor para deglutir, né? Quando o deglute tem uma sensação de que tem alimento voltando para o nariz, certo? E algo que tem que chamar muita atenção, doutora Neuza. O paciente com mais idade e começa a perder um peso de uma forma que não consegue se explicar, precisa ser investigado com otorrino, precisa fazer um exame da deglutição. Paciente que começa a ter infecções de repetição, infecção pulmonar de repetição, precisa ser investigado. São casos potencialmente graves. Aqueles pacientes que têm uma tendência de desidratação também. Tem que pensar como é que está o processo de deglutição, avaliar como é que está o processo de deglutição desse paciente. E o otorrino exerce uma função primordial nessa investigação, que consegue fazer um exame, chama videoendoscopia da deglutição, que é um exame que começa a filmar o trajeto, começa pelo nariz, você vê a posição lá atrás da faringe, vai vendo todo o trajeto do alimento na orofaringe, na hipofaringe, nas valéculas, na laringe, em toda a estrutura como um todo, e ver qual é o caminho que esse alimento está seguindo. E muitas vezes, doutora Neuza, é preciso ter um fonoaudiólogo dentro da sala, acompanhando o exame, para a gente testar qual manobra está sendo eficiente para aquele paciente. Tem uma série de manobras que pode adaptar aquele paciente a conseguir ter uma deglutição mais funcional, uma deglutição que seja suficiente para ele se manter hidratado, bem alimentado, bem nutrido e melhorando sua qualidade de vida, certo? Algo muito importante, foi até tema de algumas perguntas aí, sobre, em relação a tosse, pigarro, como é que a gente precisa investigar?
Esse exame da videoendoscopia da deglutição é um exame muito importante, né? Mas associado a esse exame, tem um exame de vídeo nasofaringolaringoscopia, que é o primeiro passo antes de você ofertar alimento, né, para o paciente durante o exame. E esse exame consegue identificar outras doenças que podem estar associadas ao quadro de pigarro e tosse seca. E a gente vê muito no consultório um quadro que confunde bastante essa dificuldade de deglutição, é o quadro de refluxo na laringe, doutora Neuza. É impressionante a quantidade de pacientes que têm essa queixa de bolo na garganta, de pigarro, de que tem alguma coisa presa. Quando você vai ver, E em faz qualquer avaliação. ciclo da vida, né? Não é só no idoso, e Não sim é só no idoso, isso pode acontecer em pacientes jovens, toda a idade, inclusive em crianças, né? E a gente começa essa investigação quando vai ver tem sinais indiretos de refluxo na laringe. E a gente faz esse tratamento, algumas vezes acompanhado do gastro, que precisa, tem alguns critérios para isso, a idade, fatores de risco e tudo mais. Começa a acompanhar com gastro, começa a acompanhar, fazer esse acompanhamento em conjunto e o paciente resolve sair do quadro, né? Então, paciente que tem tosse persistente, tosse seca persistente, um pigarro crônico, precisa ser avaliado. E o primeiro exame não é o exame da deglutição, é o exame de vídeo, a videonasofaringolaringoscopia. Se perceber que tem alterações, a gente trata essa alteração que foi vista. Se percebendo que não tem alteração que justifique esse pigarro, esses engasgos, precisa partir para outra etapa, que é o exame de videoendoscopia da deglutição. E esse exame é feito da mesma forma, com a câmerazinha no nariz e na garganta, e você vai ofertando alimentos para o paciente. E a gente pede, inclusive, ao paciente que tenha a queixa específica, eu só engasgo quando vou comer cuscuz. Eu tomo iogurte, tomo minha água, faço tudo. Então, você vai trazer seu cuscuz fresquinho de casa, a gente vai testar aqui comendo seu cuscuz aqui. a Certo? Comendo a sua consistência, né? farofa. Isso. Teve uma vez que no começo do ano, eu atendi um paciente, muito querido até, que ele disse, olha, eu tô com dificuldade para comer a maçã. Os outros alimentos não têm dificuldade nenhuma. Então, vamos fazer o exame. A gente vai fazer todo o protocolo, com líquido, com pastoso, com alimento sólido. E no final, a gente vai testar você comendo a maçã. Testamos e, graças a Deus, não tinha nenhuma alteração. Acho que era mais a sensibilidade, que às vezes fica um visguinho lá da casquinha da maçã que pode dar essa sensação. Certo? Isso. E eu acho que esse é o principal diagnóstico diferencial. Só recapitulando o que o senhor falou agora para a gente poder fazer as pessoas entenderem, né? Fechando um pouquinho só o raciocínio. Tosse, pigarro, alteração de voz, que pode ser rouquidão ou qualquer outro tipo de queixa, e engasgo são sintomas. São sintomas. Que significa que tem uma causa que não necessariamente não precisa ser local. A queixa local é na laringe, é na orofaringe, é na região intraoral, mas elas têm outras causas. E esse exame, a nasovideolaringoscopia, né? Ele consegue, eu gostaria que você explicasse o trajeto do exame para as pessoas entenderem por que tem que fazer esse exame. O fonoaudiólogo não faz esse exame, isso é um ato do médico. Então, ele tem uma microcâmera, isso que eu gostaria que o senhor descrevesse para as pessoas entenderem. Porque ao ver o que tem lá, o profissional vai poder raciocinar e identificar o que ele precisa fazer. Aproveitando a doutora Jeane Pires aqui de novo, ela falando, mesmo sendo um processo normal do envelhecer, alguns sintomas, né, algumas queixas, merece atenção, cuidado e estimulação para evitar uma piora acelerada. Então, não é porque é idoso, deixa para lá. Não é porque é profissional da voz, não, eu estou trabalhando muito, deve ser estresse, tem que ser avaliado. Então, gostaria que o senhor detalhasse o exame para as pessoas compreenderem o que é visto no exame, que elas não veem, né? Sim, você, em alguns casos eu faço até questão de mostrar, tem uma televisãozinha lá para o paciente ver, eu digo, olha, você vai acompanhar aqui. Não se preocupe se não conseguir ver, que tem paciente que tem aflição, prefere até fechar o olho, o exame vai ficar gravado e a gente vai poder acompanhar e explicar o passo a passo do que está acontecendo.
lembrei muito bem da nossa primeira live, lá em 2018, que a gente pôde fazer lá na clínica e conseguimos Sim, mostrar os equipamentos que fazem. Eu acho que a gente está precisando fazer uma nova live uma outra mostrando os equipamentos e como é que se faz esse exame, né? Que de certa forma é feito ambulatorial, no consultório, não precisa de sedação. A gente, algumas vezes, precisa até botar um sprayzinho de anestésico no nariz. Quando é para avaliar a deglutição, a gente prefere não utilizar nenhum anestésico, a gente só umedece a câmera com soro fisiológico para poder passar com menor atrito. Então, o exame começa, a videoendoscopia da deglutição começa pelo nariz, né? Vai uma sondinha bem pequenininha, parece um cabo, sabe o cabo de carregador de celular? Aquele cabozinho é mais ou menos aquela espessura, que vai entrando no nariz e a gente vai conseguindo filmar. Se tem sinais de obstrução nasal que influencia direto no processo de deglutição, se a pessoa não respira bem, ela não consegue coordenar o processo de respiração, deglutição, então a gente precisa avaliar muito bem isso, se tem desvio de septo, se tem hipertrofia de cornetos, que é aquela carnezinha esponjosa que forma no nariz, se tem pólipo, se tem adenoide, todos esses são fatores da obstrução no nariz. Passando no nariz, lá atrás, a gente vai ver a região chamada da rinofaringe, que é uma região onde costuma ter adenoide em crianças. Todo mundo um dia teve adenoide, é um tecido linfático, faz parte do anel de Waldeyer, né, junto com as amígdalas e outras glândulas e outras células a mais, que termina fazendo parte do processo imunológico das crianças. Começa e tem esse tecido um pouco mais aumentado. Em alguns casos é tão grande que está obstruindo a respiração e precisa ser retirado. Depois que a gente passa dessa avaliação lá na rinofaringe, a gente avalia como é que está o fechamento do véu palatino, né, nessa altura, com a visão por cima. Que algumas vezes a falha começa dessa musculatura. O paciente já começa a se engasgar, incoordenar dessa região. Começa a engolir o alimento, sobe o alimento para o nariz, né? E às vezes começa a ter algumas doenças, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, a ELA, né? Às vezes o paciente abre o quadro com quadro de dificuldade para deglutir. E a gente começa a avaliar e toda a musculatura já está mais flácida, desde o fechamento do véu palatino lá atrás, até o movimento de constrição da faringe como um todo. E a gente vai avaliando passo a passo, fazendo esses testes do patacá, faça-chá, deglute a saliva, para ver a movimentação desse véu palatino. E lá atrás a gente começa a avaliar a sensibilidade da laringe. Muitas vezes a gente precisa encostar essa câmera em algumas regiões para ver se tem o reflexo de tosse presente. Tá? E depois que faz essa avaliação, vê se tem alguma alteração na prega vocal, pede para falar o I, o E, pede para engolir a saliva no seco, vê se tem acúmulo de saliva. Algumas vezes, doutora Neuza, a gente até aborta a oferta de alimentos, porque o paciente não consegue ter um quadro de disfagia, dificuldade de deglutir tão intensa que a gente já vê saliva mergulhando em toda a via da respiração. Então, esse paciente a gente prefere não ofertar. A gente já tem o diagnóstico, é uma disfagia grave. Não é seguro ofertar nenhum tipo de alimento por boca. E a gente começa a partir para uma série de outras estratégias. Felizmente é raro, mas isso vai começar a fazer parte, cada vez mais parte do dia a dia do otorrino, porque a população está envelhecendo. Eu tenho, inclusive, alguns pacientes que faço até avaliação domiciliar, que ele já não consegue ir na clínica, porque está debilitado, está traqueostomizado, isso tudo por um quadro de disfagia mais grave, né? Que faz parte do processo de envelhecimento. Se a gente viver muitos e muitos anos, a gente vai ver cada vez mais pacientes com dificuldade de deglutição, né? E isso é mérito da medicina, viu? Porque antigamente se morria de uma série de outras coisas que não eram tratadas, que não se sabia que existia, e vão aparecendo algumas disfunções que antes era raro, que agora vão ficar cada vez mais comuns. Agradecer a Isso. E com presença. essa resposta, responde a pergunta do Fono Eduardo. Ele pergunta assim: qual a diferença do que o fono estuda para que o otorrinolaringologista estuda? Então, na parte de fono, nós trabalhamos com as funções, né? Como que esse organismo funciona, sistema respiratório, digestório, fonatório, e o otorrinolaringologia
laringologista, ele estuda os mesmos sistemas, só que ele tem a condição de observar todas as estruturas. Então, o doutor Daniel falou que ele avalia com patacá. Quem é paciente de fono sabe que isso é um dos exercícios que a fono utiliza, né? E eles perguntam, mas patacá, vai melhorar a minha voz? Aí a gente explica, né? Não é o patacá, é o movimento que ocorre no sistema fonatório, no trato vocal, quando você emite esses sons. Ah, eu vou fazer o exame com otorrino, vou melhorar do engasgo? Não, mas ele vai ver em que ponto do percurso da deglutição está ocorrendo o seu problema. E a partir daí, o fonoaudiólogo poder selecionar as melhores técnicas para aquele problema. Então, a diferença, os conhecimentos têm que ser diferenciados, óbvio, né? Ambas as categorias têm que entender de anatomia, fisiologia. O otorrinolaringologista entende muito mais, estuda muito mais, porque ele faz a parte cirúrgica, né? Mas o fonoaudiólogo também tem que entender desses procedimentos. Falou a doutora Silvia Pinho, né? Doutora Silvia Pinho, ela é uma das fonoaudiólogas brasileiras que mais investiu na fisiologia do cantor, né? Então, não é só abrir a boca e cantar, não é só abrir a boca e falar, não é só fechar a boca e engolir, né? Tem todo um mecanismo que ocorre. Então, são conhecimentos, Eduardo, eu acho que você... eu não sei se eu lhe conheço, né? Desculpe se eu, pelo nome, às vezes assim a gente não conhece. Mas são conhecimentos que em alguns momentos se aproximam e em alguns momentos são bem distintos, mas são complementares. Tanto é que os pacientes têm uma recuperação muito melhor quando o paciente chega com exame, com avaliação do otorrino, que a gente já sabe o que é que está acontecendo ali dentro. E a mesma coisa o otorrino. Então, gostaria que o senhor falasse agora qual é o conhecimento da otorrino e da fonoaudiologia, na sua visão. O papel do otorrino na deglutição é justamente avaliar as funções anatômicas, né? A gente avalia as dificuldades da anatomia do paciente e sabe interferir, até que ponto aquilo pode interferir, certo? E o exame dessa videoendoscopia da deglutição é fundamental para a gente definir o que está acontecendo. Inclusive, lá no ambulatório de disfagia, lá do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina da USP, onde eu obtive minha formação, todo ambulatório de disfagia tem a presença de um fonoaudiólogo. Tem a presença dos estudantes e da preceptora em fonoaudiologia lá. E a gente sempre faz essa avaliação, aprendeu a fazer essa avaliação em conjunto. E muitas vezes a gente discute. Você já viu isso? Você acha que tal manobra consegue fazer isso melhor? Vamos testar esse tipo de consistência? Será que ele já consegue comer um pastoso mais fino? E a gente vai evoluindo à medida do processo, a depender da demanda de cada paciente. Doutora Neuza, já estamos chegando ao nosso final, os últimos 3 minutinhos aí. Acho que a gente conseguiu trazer muito bem todo a nossa meta principal de falar da audição. Eu estou entendida aqui que nem vi o relógio, viu? Da voz e da deglutição no processo de envelhecer. A gente, como médico, tem essa função de promover a saúde e essas lives, essas entrevistas são fundamentais para trazer esclarecimento para a população. Tá? Queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Tem família de Maceió, temos amigos de São Paulo, tem amigos aqui de Aracaju, tem Eide, tem um amigo lá de Minas, o maestro Sérgio. Tá todo mundo aqui assistindo a gente, Sérgio Cunha. Tem amigos de Paraíba. Todo mundo, o pessoal do Brasil inteiro acompanhando nossa live aqui, doutora Neuza. Graças a Deus. Isso, eu agradeço a presença. Obrigada por avisar, viu? Nós temos 2 minutinhos aqui só para concluir. Então, agradecer a presença de todos vocês que participaram da live. Estão ocorrendo várias lives nesse mesmo momento, nessa mesma hora, com vários assuntos, e vocês selecionaram essa live. Significa que ela é importante para vocês. E futuramente nós vamos aprofundar mais esse tema. Então, muita gratidão à presença de todos, a participação, as perguntas, as contribuições, as parabenizações. Tem muita gente aqui parabenizando a sua explicação, as respostas às suas perguntas.
Agradecer Obrigado. especialmente ao doutor Daniel por ter aceito o convite, por ter ficado aqui 1 hora desse sábado, depois de trabalhar a semana inteira, em prol da saúde coletiva de Sergipe. É função de todos os profissionais de saúde orientar a população Com para os certeza. melhores caminhos e os melhores resultados. Com certeza, Certo? doutora Neuza. Muito obrigada. Gostaria que o senhor